meus queridos otakus, eu sou a Bi e sejam bem-vindos de volta aqui no canal. Tem alguns animes que são meio complicados de se assistir, não é mesmo? E eu não tô falando da história do anime em si, mas é que tem uns animes que tem muitos spin-offs, que tem muitas temporadas, e tem vezes até que essas temporadas vêm com nomes aleatórios ou letras esquisitas no final delas, e você fica aí meio perdido, né, do o que eu vou assistir, por onde eu começo. E foi pensando nisso que eu separei alguns animes aí que são um pouco confusos ou que pode assustar quem tá começando e decidi fazer um guia explicando pra vocês um pouquinho o que ele é, por onde você pode começar e o que cada coisinha significa. E como a gente tá tendo muitas novidades de Love Live de um tempo pra cá, eu decidi começar por ele, que assim, é um dos meus animes favoritos, talvez eu tenha escolhido ele por causa disso. Fica aí, né, a questão. E assim, eu acho que você percebeu, pelo tempo do vídeo aqui embaixo, que esse guia não vai ser pequeno. O Love Live tem muito conteúdo, tem muita coisa, e eu juro pra vocês que eu tentei resumir o máximo que eu consegui. Mas é muito difícil. Mas vamos lá, vamos parar de enrolar, vamos direto pro guia antes que esse vídeo fique maior do que ele provavelmente vai ficar. E por favor, não solta minha mão, fica comigo aqui até o final. Vamos lá. Eu vou começar falando um pouquinho sobre o que é o Love Live, porque o Love Live não é só um anime. Love Live surgiu como um projeto multimídia, ou seja, ele envolve anime, mangá, música, shows, bandas, e envolve o nome de muita gente e muitas empresas junto. E o nome mais conhecido aí na produção é o da Sakurako Kimino, que é a criadora de Strawberry Panic, que é um mangá yuri bem conhecido, se você nunca leu aí pode até dar uma chance, mas ele também é co-criado pela Sunrise. Esse estúdio é o estúdio que fez Inuyasha, o estúdio que fez Axel World e o estúdio que fez, sei lá, uns 300 mobile suit Gundams diferentes. Ele também é feito pela Kadokawa, através de uma subempresa dela que produz mangá, e as músicas são desenvolvidas pela Bandai, ou seja, é muita empresa, muito dinheiro envolvido, chave para o sucesso. E todos os títulos desenvolvidos dentro desse projeto Love Live é sobre garotas adolescentes que querem se tornar ídolos escolares. O primeiro projeto de Love Live é chamado de Love Live School Idol Project e ele foi anunciado em 2010. Sim, 2010. Love Live tem 12 anos. Eu vou deixar vocês pensarem um pouco sobre isso. Love Live School Idol Project contaria a história de 9 meninas que viriam da escola de Otonokizaka. Elas tentariam se juntar aí e criar esse grupo de idols para chamar atenção para a escola e impedir que a escola fechasse por falta de alunos. Oi, tudo bem? Em julho de 2010 foi publicada a primeira imagem do que seria o Love Live School Idol Project. Essa imagem traria a personagem principal, a Honoka, em um campo de sakuras, que hoje a gente sabe que é um local muito importante no anime. Essas e praticamente todas as outras atualizações que eu vou falar aqui saíram através da Denki Magazine, que é uma revista mensal, tá? Que acho que até hoje publica aí coisas sobre o Love Live, novidades e entrevistas e tudo mais. E já em agosto, ou seja, um mês só depois que eles divulgaram essa imagem, já foi lançada uma versão da primeira música do projeto, a música Bokura no Live, Kimito no Life, junto com um PV. PVs são como são chamados esses videoclipes musicais que geralmente contam aí uma pequena história e mostram os personagens cantando e dançando em computação gráfica. E a questão é que esse single específico só vendeu um pouquinho mais do que 400 cópias, sendo que 10 dessas cópias foi do pai de uma das meninas que comprou para poder ajudar o projeto. Ou seja, foi meio que um fracasso. E só depois do lançamento desse primeiro PV, né, dessa primeira música, é que foram anunciadas as personagens, um pouco mais de detalhes sobre elas e, claro, quem seriam as suas seiyus. Seiyu é o nome que os fãs usam para falar sobre as dubladoras, já que seiyu é dubladora em japonês. E vamos lá, as meninas do primeiro projeto são as seguintes. Honoka Kosaka. Ela é a protagonista e a front girl do grupo. Hoje, ela é considerada a lendária idol que deu início a tudo. A sua seiyuu se chama Emi Nita ou o seu apelido Emi Tsun.
Kotori Minami. Ela é amiga de infância da Honoka e filha da diretora da escola. Ela é a rainha dos memes e a criadora do photobomb mais famoso do mundo dos animes. A sua seiyuu se chama Aya Uchida ou Uchi. Umi Sonoda. Ela é amiga de infância da Honoka e da Kotori e membro da equipe de arco e flecha. A sua seiyuu se chama Suzuko Mimori ou Mimorin Mimo-chan. Rin Hoshizora. Ela é amiga de infância da Hanayo e ela é muito atlética e muito cheia de energia. Ela também adora imitar um gatinho. Sua seiyuu se chama Rihoida ou Ripi. Hanayo Koizumi. Ela é amiga de infância da Rin e o seu sonho sempre foi ser uma idol, já que a sua mãe foi uma. A sua seiyuu se chama Yurika Kubo ou Shikako Shika-chan. Maki Nishikino. Ela cresceu treinando canto e piano, e ela também é conhecida como Best Girl. Sua seiyuu se chama Eriko Hori, e o seu nome de palco se chama Pire, ou Pire-sama Pai-chan. Nozomi Tojo. Ela é presidente do conselho estudantil e a primeira lésbica do grupo. A sua seiyuu se chama Aina Kusuda, ou Kusun. Eri Ayase. Ela é descendente de uma família russa e é uma ex-bailarina que teve que abandonar o seu sonho. Ela é a segunda lésbica do grupo. É só vocês fazerem a conta, tá? Sua seiyuu se chama Yoshino Nanjo ou Nanjo no Nanchan. Nico Yazawa. Ela divide o reino dos memes com a Kotori e ela também é conhecida pelo Nico. A sua seiyuu se chama Sora Tokui ou Soramaru. E logo assim que as meninas foram apresentadas, foi aberta uma votação para que o público escolhesse o nome do grupo, sendo Muse o nome vencedor. Muse, sem S no final. Se fala assim, por quê? Não sei, mas é assim que se fala. O nome foi claramente aí inspirado, né, nas musas, deusas gregas lá da música. E junto aí com a escolha do nome, foi lançado o seu segundo single com PV, o Snow Relation, também conhecido como melhor música do Love Live até hoje. E eu tô certa, e se você não concorda comigo, você tá errado. E aí, mais uma votação foi aberta para que as pessoas pudessem votar e escolher pequenas equipes dentro das Muse. Ou seja, as meninas iam se organizar aí, né, em trios para que elas fossem separadas entre si. E isso é muito importante porque acaba se tornando um costume aí nos próximos grupos, né, nas próximas equipes. E essa votação foi tanto para decidir a formação do grupo como o nome desses grupos também. Essas equipes mais pra frente cantariam algumas músicas e performariam, né, algumas músicas em show que seriam específicos delas, tá? Que não seria cantado por todo o grupo. E as subunidades são as seguintes. Printemps. O grupo é formado pela Honoka como a líder, a Kotori e a Hanayo. O nome significa primavera em francês e representa toda a alegria e energia que o grupo possui. E as suas músicas seguem esse mesmo estilo. Seus dois primeiros singles são Love Marginal e Sweet and Sweet Holiday. Lily White. Esse grupo é formado por Umi Sonoda como a líder, a Rin e a Nozomi. O nome significa lírio branco em inglês e representa a pureza e a beleza natural. Suas músicas são um pouquinho mais elegantes e mais pops, e os seus dois primeiros singles são Anone Gambarei e Shiranai Love ou Shiete Love. Bibi. Esse grupo é formado pela Ellie como a líder, a Maki e a Nico. O nome vem da palavra Bishoujo, que significa belo em japonês. Esse grupo tem um estilo mais adulto e mais fashion e acaba fazendo músicas com batidas mais fortes. Seus dois primeiros singles foram Diamond Princess no Yutsu e Love Novels.
E é importante aí ressaltar que essas subunidades não aparecem no anime, tá? São feitas assim algumas referências e tudo mais, mas para as muses, essas subunidades só aparecem em shows e com as seiyus na vida real, tá? Aparecem em CDs e apresentações, mas nada no anime. E foi anunciado uma adaptação de Love Live em mangá, junto com o terceiro single da equipe, Natsuhiro Egao Ichi ni Jump. Eu espero que eu tenha falado isso certo. O anime contava basicamente a mesma história, né? Das meninas fazendo um grupo de idol pra tentar salvar a escola. Só que as personagens estão um pouco diferentes, é meio que uma pré-versão das personagens, sabe? A personalidade delas é diferente. E assim, o mangá em si não é muito bom. Tem muito Yuri Bait nele, tipo, muito mais do que no anime, por incrível que pareça. E a história em si não é muito importante, então assim, se você tiver curiosidade, você pode ler, eu acho que é interessante, tem algumas coisas bem legais no mangá, mas não é importante pra você entender a história ou pra você saber aí, né, do que realmente é canônico em Love Live. E além das músicas das Muse e das músicas das subunidades, também foram feitas músicas de duplas e trios diferentes aí, que não fazem parte dessas subunidades. Mermaid Festa Volume 2, Passionate, contém músicas da Honoka e da Rin. Otomeshiki Renai Juku é da Nozomi e da Nico. Kokuhaku Byori desu é da Kotori com a Hanayo. E Soldier Game é o álbum da Umi, Maki e Eri. E as meninas também tiveram álbuns solo, só que no começo apenas 3 delas tiveram músicas originais em CDs solos, que foram as seguintes. Watashi Tachi wa Mirai no Hana é a primeira música solo da Umi. Speak a Terrible é a música solo da Kotori. Honori Honoka Iro é o álbum solo da Honoka. As outras meninas também tiveram álbuns solo, e é muito comum aí no projeto do Love Live como um todo, de que elas regravem as músicas das Muse, né, do grupo principal, só que cantado apenas por ela, tipo, apenas por uma das meninas ao invés de ser o grupo inteiro. E geralmente essas músicas saem nesses CDs solo. Nozomi Kanaete é o álbum da Nozomi, Smile for You, da Nico, True Diva, da Maki, Beloved Eri, da Ellie, The Brilliant Star, da Rin, e Anata dake no Taiyo ni Naritai, da Hanayo. E mais pra frente também foram lançados mais CDs e mais solos no Solo Live Collection Memorial Box 2 e 3. Eu espero que eu tenha falado o nome certo. E mais CDs originais vieram junto com os Blu-rays aí das apresentações e do anime, ou seja, é muita música. É impossível eu falar o nome de todas as músicas e eu mostrar um pouco de todas as músicas pra vocês, mas eu vou tentar deixar aqui embaixo um link que tem aí uma super tabela com todas elas, se você quiser mergulhar aí de cabeça nesse universo. E em fevereiro de 2012, o Love Live finalmente veio pro mundo real com o primeiro show ao vivo das Muse. As suas dubladoras se vestem, cantam e dançam estando nas suas respectivas personagens.
Também existem várias transmissões online aí das dubladoras conversando sobre os personagens, falando sobre o projeto e sobre, né, o anime mais pra frente e fazendo o que elas mais sabem fazer, né, que é ser caótica. Olha, eu vou falar pra vocês, a experiência de assistir uma live dessas sem entender o que elas estão falando em japonês é assim, incrível. Mas é claro que a gente consegue achar alguns pedacinhos aí dessas lives traduzidas principalmente em inglês por anjos do YouTube, né, que fazem esse trabalho aí pra que meros mortais como nós conseguimos entender aí e pegar algumas partezinhas do que elas estão falando. E é engraçado porque algumas coisas que aconteceram nessas lives, inclusive, foram parar no anime, algumas brincadeiras, algumas piadas. Mas assim, não é super importante, super necessário você assistir essas lives e você procurar as traduções, entender o que elas estão falando, porque 90% é tipo elas rindo e fazendo piadas que a gente não entende. Mas é uma coisa bem divertida, é uma coisa bem legal de se assistir. E as Muse, em específico, elas têm poucas lives disponíveis, porque tem muito tempo isso já, na época isso não era tão utilizado. Então, quanto mais pra frente, né, quanto mais novo o grupo, mais live você vai encontrar e mais apresentação aí delas online você vai ver. E depois de mais alguns PVs e mais algumas músicas, o anime de Love Live finalmente foi anunciado dia 6 de janeiro de 2013. O anime contava com um total de 12 episódios e depois do anime, a fama de Love Live explodiu pro mundo todo. O anime contava a mesma história que lançou o projeto, as Muse se juntando para salvar a sua escola. Com o anime vieram novas músicas, além de remakes de alguns PVs. Agora, claro, com um acabamento artístico bem melhor. E foi no anime que a gente viu pela primeira vez o grupo rival das Muse, chamado A-Rise. O grupo era composto pelas seguintes meninas: Tsubasa Kira, Erina Todo e Anju Yuki. E apesar da gente não saber muito sobre as personagens, elas também possuem 2 singles, Private Wars e Shocking Party. Infelizmente, nenhuma dessas 2 músicas possuem PVs ou clipes bem produzidos, tá? A gente só consegue ver aí pequenas partes animadas delas no anime. Em 2013 foi lançado um jogo de PS Vita de Love Live, mas mais importante ainda do que esse jogo é que foi lançado um jogo mobile chamado Love Live School Idol Festival, apelidado pelos fãs de SIF. Esse jogo é um jogo de ritmo tanto para Android quanto para iOS, e você forma grupos usando cartas das personagens para poder fazer aí as músicas. O jogo trazia a carta das 9 personagens principais, além de outras cartas chamadas de normais, que seriam personagens criadas para o jogo e que seriam estudantes de outra escola. A versão em inglês desse jogo saiu só em 2014, mas ele hoje já tem mais de 50 milhões de downloads. E sim, ele é muito viciante.
E em abril de 2014 veio a segunda temporada do anime de Love Live School Idol Project, que dava continuação à história das Muse. E logo em seguida também foi anunciado Love Live The School Idol Movie, um filme que daria continuação à segunda temporada e encerraria aí a história das Muse. Além do mangá de Love Live, também existem várias outras publicações que saíram na Denki Magazine. Uma delas foi o Love Live School Idol Diary, que são pequenas novels aí que contam um pouco da história na visão de cada uma das meninas. Tem traduzido na internet, é meio complicado de achar, mas se você se esforçar, você consegue. E junto aí com o lançamento do Blu-ray do anime, tiveram outras publicações que se chamam Muse Activity Diary, e com o lançamento do Blu-ray do filme, veio uma outra publicação chamada Muse Welcome Party. Nenhuma delas tem tradução oficial, mas deve ter alguma coisa aí na internet para vocês lerem. Também não é necessário ler essas publicações para entender aí, minha gata, para entender aí o que é o Love Live, entender um pouco mais da história delas, tá? Essas publicações não são essenciais para a história. Também foi lançado na Denki Magazine várias historinhas curtinhas com ilustrações especiais chamada Secret Shortcuts, que mostrava aí alguns momentos específicos de interação entre as meninas. E uma coisa interessante antes da gente passar aí das Muse é que existe uma música chamada Garashu no Hanazono, que quem canta ela, né, é a Nozomi e a Ellie, em que elas praticamente assumem o sentimento que elas têm uma pela outra. Na música, elas falam que elas sofrem aí por não poder admitir esses sentimentos que meninas não podem sentir. Então, assim, a brincadeira aí, né, de que ela é a primeira lésbica do grupo e tal, e a outra é a segunda, é canônico, tipo, mais ou menos, mas é. Inclusive no show elas dão as mãos e cantam juntas, enfim. E em 2015, um novo projeto de Love Live foi anunciado, e as Muse lançaram seu último single chamado Moment Ring. E no dia 31 de março de 2016, aconteceu o Muse's Final Love Live, Music Forever, o último show das Muse. Além de ter sido um show super emocionante, é incrível perceber a diferença desse pro primeiro e ver quantas pessoas as Muse conseguiram impactar ao longo da sua pequena carreira. E o Muse debandou, ou seja, o grupo não existe mais, tá? E as dubladoras seguiram fazendo outros projetos. Mas isso ainda não é tudo das Muse, já que em 2020 a gente teve um novo reencontro em que elas se apresentaram em um grande show chamado Love Live Fest, que contava com elas e com mais uns 2 ou 3 grupos que a gente vai falar mais pra frente aqui. Elas também lançaram um novo single chamado A Song For You, You, You. O PV da música é basicamente um memorial da história das Muse, e a música é quase que um agradecimento aos fãs pelo apoio que a franquia recebeu. Em algumas partes elas dizem que recebemos palavras de encorajamento de vocês e agora vamos retribuir o favor com uma música nova. E agora a gente já passou pela parte mais complicada, porque eu tive que explicar muita coisa, como as Muse foram as primeiras aí que criaram tudo, e eu acho que as coisas vão ficar um pouquinho mais fáceis, eu acho. Em abril de 2015 foi lançado também na Denki Magazine uma nova imagem com uma nova personagem do novo projeto de Love Live. Essa imagem era bem parecida com a da Honoka, só que a personagem dessa vez estava numa praia. E logo em seguida lançaram uma outra imagem com todas as personagens juntas. E esse seria o início do projeto Love Live Sunshine. E antes mesmo de qualquer música ou qualquer novidade, eles já anunciaram como seriam as 9 personagens e quem seriam as suas dubladoras. E elas são as seguintes. Chika Takami. Ela é muito energética e muito sociável, ou seja, protagonista completa. A sua seiyuu se chama Anju Inami ou Anchan.
Riko Sakurauchi. Ela é a vizinha da Chika, é muito tímida e adora tocar piano. Ah, e uma coisa importante, ela tem fobia de cachorro. A sua seiyuu se chama Hikako Aida ou Hikiako. Yo Watanabe. Ela é amiga de infância da Chika, muito energética e um pouquinho ciumenta. A sua seiyuu se chama Shuka Saito ou Shukashu. Yoshiko Tsushima. Como vocês podem ver, ela tem um pequeno problema com o nome dela, já que ela diz ser Yohane, um anjo caído que irritou Deus e foi expulso para a Terra. Como efeito colateral, ela diz ter uma super má sorte. Ela costuma usar roupas e acessórios que combinam com a sua personalidade de anjo caído. A sua seiyuu se chama Aika Kobayaki ou Aikian. Hanamaru Kunikida. Ela é a melhor amiga da Ruby e frequentou o mesmo jardim de infância da Yoshiko. Ela já possuía interesse em idols por causa das Muse. Ela também tem o costume de colocar Zura no final das suas frases. Sua seiyuu se chama Kanako Takatsuki ou Kyanako ou Kako. Algumas outras seiyuus chamam ela de King, mas hoje ela gosta de ser chamada de Kim-chan. É uma mulher de muitos nomes. Ruby Kurosawa é a melhor amiga de Hanamaru e irmã da Daya. É a menina mais tímida de todo o grupo. A sua seiyuu se chama Ai Furihata ou Ai Ai Furirin. Daya Kurosawa é irmã da Ruby e presidente do conselho estudantil. Ela é muito rigorosa e muito educada. Sua seiyuu se chama Arisa Komiya ou Arisha. Kanan Matsura. Ela é amiga de infância da Yo, mas é muito próxima da Daya e da Mari. Ela é uma menina muito calma e carinhosa, mas também é bem energética e adora esportes. Sua seiyuu se chama Nanakasua ou Suasua Suachan. Mai Ohara. Ela é muito próxima da Daya e da Kanan. Ela é muito energética e adora importunar as suas amigas e fazer piadas. Ela é meio italiana-americana e meio japonesa, então ela adora colocar palavras em inglês no final das suas frases. Oh my god! Oh my god! Oh my god! Shiny! A sua seiyuu se chama Aina Suzuki ou Ainya. E o nome do grupo também foi escolhido por votação, sendo Aquars o nome vencedor para combinar aí, né, com esse estilo mais tropical. E então veio o primeiro single das Aquars, Kimi no Kokoro wa Kagai Terukai. Em janeiro de 2016 foi anunciado o anime de Love Live Sunshine, junto com seu segundo single com PV, Koe Naritai Aquarium. E as Aquars também são compostas de subunidades que foram escolhidas por votação do público. Essas subunidades são as seguintes. Searon. O grupo tem a Chika como a líder, a Yo e a Ruby. O nome é uma combinação das primeiras letras dos nomes das meninas e lembra a palavra crayon, que significa giz de cera. O grupo passa uma imagem bem energética e bem fofa. Seus dois primeiros singles são Genki Zenkai Day 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 e Kiminari Happy End. Azaleia é o grupo formado por Kanan como a líder, Daya e Hanamaru. O nome vem da flor azaleia, que é muito comum na área de Shizuoka. A flor também representa paciência e modéstia. O grupo é baseado em elegância e gentileza e os seus dois primeiros singles são Toriko Riko Please e Galaxy Hide and Seek.
Guilty Kiss. Nesse grupo temos a Riko como a líder, a Yoshiko e a Mari. O nome seria para representar uma imagem mais crescida e manter a imagem diabólica da Yoshiko, seja lá o que isso quer dizer. Suas músicas são bem mais pesadas e elas têm uma pegada bem mais rock and roll, ou seja, as melhores músicas. Seus 2 primeiros singles são Strawberry Trapper e Koware Yasuki. E para as Aquas, as subunidades também só aconteceram na vida real, tá? No anime são feitas algumas referências e tal, mas essas subunidades não são mencionadas no anime. E assim como as Muse, as Aquas também tiveram uma adaptação em mangá. Eu também não acho que seja tão necessário assim você ler, mas se você tiver curiosidade, fica aí a informação pra você dar uma olhadinha no mangá. Além do mangá, as Aquas também tem várias tirinhas chamadas de yonkoma, que são aquelas tirinhas bem rapidinhas que tem 4 quadros, por isso yonkoma. As personagens geralmente são desenhadas de uma forma super fofinha e são super engraçados. E assim, não é algo necessário pra você ler, mas eu acho que é mais legal você ler esses yonkoma do que o mangá em si. E mais pra frente, assim, mais recentemente, né, essas yonkoma inclusive foram animadas, digamos assim, pro YouTube. A animação em si é bem fraca, é bem, tipo, só um pouquinho, mas as dubladoras dublam aí as tirinhas e você pode assistir todas elas no YouTube. Lá, essas yonkoma têm o nome de Today's Aquas. Elas também tiveram publicações diferentes chamadas Our Private Life, que contavam aí, né, o dia a dia delas, da visão de cada uma dessas meninas. Também não tem tradução oficial, mas eu acho que se você procurar, você ainda consegue achar que algum anjo aí traduziu na internet. O anime começou a ser exibido em julho de 2016 e veio aí com a sua opening, né? Um novo PV, também conhecido como a melhor opening de Love Live, que é a Ozora Jumping Heart. As Aquas passam pelo mesmo problema que as Muse. Sua escola está sendo ameaçada de ser fechada por falta de novas alunas. Inspiradas pelo que as Muse fizeram, elas decidiram formar um grupo de idols para competir no Love Live e chamar atenção o suficiente para atrair novas alunas. E nesse anime, a gente também conhece o grupo rival das Aquas, que se chama Saint Snow. Esse grupo é formado por 2 irmãs, a Sara Kazuno e a Lea Kazuno. A Sara é a criadora do Saint Snow e a irmã mais velha. É ela quem compõe as músicas e ela é a cantora principal. Já a Leia tem muita atitude em palco, mas é uma menina muito tímida e com muita dificuldade para se comunicar. Ela faz a segunda voz e é a rapper do grupo. Suas dubladoras são Asami Tano e Hinata Sato. E a Saint Snow acabou ganhando aí um pouquinho mais de atenção da produção do que a Z-Rise, e elas têm 2 músicas lançadas, tá? A Crash Mind e a Self Control, e elas também já se apresentaram ao vivo, as dubladoras mesmo, sabe? Junto com as outras dubladoras das outras equipes de Love Live. E elas também são a primeira equipe rival a ter um PV 100% animado. E apesar de que as Aquas já tinham feito outras apresentações menores, o seu primeiro grande show foi no dia 25 e 26 de fevereiro de 2017, no Aqua's First Love Live Step 021. O show foi reproduzido live em cinemas no Japão, Coreia, Taiwan, Hong Kong, Singapura, Tailândia, Austrália, Malásia e Filipinas. Ele também foi exibido um dia depois nos Estados Unidos, 2 dias depois na China e 1 mês depois no Canadá. Ou seja, Love Live já tinha conquistado o mundo. E aí a segunda temporada do anime foi anunciada um pouco tempo depois do seu 3º single, Happy Party Train.
claro que foram lançados CDs de duplas e trios que não se encaixam aí nas subunidades. Sempre. Foram lançados aí 2 CDs que eram coleções de vários duetos e vários trios, que é o Winter Vacation e o Summer Vacation. Natsue no Tobira Never End Version é a música da Hino, Hanamaru e Mari. Manatsu wa Dare no Mono é a música da Daya e da Ruby. Jimo Ai Mantan Summer Life é a música da Yo e da Yoshiko. Natsu no Owari no Amaoto ga é a música da Chika e da Kanan. Namida ga Yuki ni naru mae ni é a música da Kanan e da Mari, a primeira música lésbica do CD. Misty Frost Love é a música da Riko e da Yo, a segunda música lésbica do CD. E Party Party Papa Party é a música da Chika, Daya e da Yoshi. E os primeiros CDs solos das meninas começaram a sair praticamente agora, em 2020. Todos esses CDs têm regravações das músicas que a gente já conhece das Aquas, só que cantadas por elas, tipo, uma de cada vez, mas também tem algumas músicas originais. O primeiro single da Chika foi o One More Sunshine Story. Da Riko foi Piano Forte Monologue. O single da Ruby foi Red Jam Wink. A Daya teve White First Love. O single da Kanan se chama Sakanaka Nandaka. O da Hanamaru é Oyasumi-na-san. Da Yo é o Beginner Sailing. O single da Mari é o New Winding Road. E o da Yohane é o In This Unstable World. Todas elas também receberam o segundo CD single, que faz parte de um pack aí de CDs chamado The Story of the Feather. Esses CDs ainda estão sendo lançados, tá? E tem planejamento para eles acabarem ainda, para todo o conjunto acabar ainda esse ano. Também foram lançados 2 singles de um grupo chamado Saint Aquas Snow, que é uma mistura das meninas do Saint Snow com as Aquas. De novo, gente, é muita música, é muita coisa, eu não posso falar sobre todas elas aqui. E com as Aquas também viralizaram coisas super importantes, que são as piadas de 1º de abril. No primeiro dia da mentira, foi lançado um vídeo de 15 minutos, todo narrado pelas próprias dubladoras, mas todo feito com fantoches. Mata oroka no ikenie tachi ga kita yo ne. Yoshiko-chan? Yohane yo!
feito esses vídeos de 1º de abril, tá? O desse ano, por exemplo, foi uma super produção aí de um trailer fake de um anime que seria um anime da Yohane. Ele seria um anime de fantasia chamado Sunshine in the Mirror. E o que pegou todo mundo mais de surpresa ainda foi que um pouco de tempo depois foi feito um novo trailer oficializando o lançamento dessa produção. Então vamos ter um novo anime das Aquas. Provavelmente vai ter novas músicas, mas é uma produção completamente diferente de tudo que a gente já viu. Vai ser a primeira vez que a gente vai ver as meninas de qualquer produção do Love Live em uma situação completamente diferente, em um mundo completamente diferente. Essa produção está programada para ser lançada em 2023. E é claro que as Aquas foram parar nos jogos de Love Live, tá? E em 2017 teve um jogo chamado Putigoro Love Live, que mostrava as meninas de uma forma super fofinha, e era um jogo de puzzle, que você tinha que juntar as meninas, algo bem parecido com o Pokémon Café de hoje. Mas eu não quero perder tempo falando muito sobre esse jogo, porque ele foi descontinuado em 2019, e eu tenho um outro jogo muito mais importante pra falar aqui. Foi anunciado o Love Live School Idol Festival All Star, apelidado de Cifas pelos fãs que não aguentavam mais nomes gigantescos, por favor. Ele não é o Cif, tá? Aquele primeiro jogo. Ele é o Cifas, um outro jogo. Mas segura essa informação aí rapidinho que eu preciso acabar de falar das Aquas antes da gente voltar pro Cifas. E em janeiro de 2019 foi anunciado o Love Live Sunshine The School Idol Movie Over the Rainbow, um filme que dá continuação ao final da 2ª temporada do anime e o que seria, pelo menos até agora, a última aparição das Aquas em algum anime. A última turnê exclusiva das Aquas foi em 2018, mas na teoria o grupo ainda não encerrou as suas atividades que nem as Muses. E além dessa leva de CD que elas estão terminando, The Story of the Feather, vai ter uma terceira leva de CD solos chamado The Story of Over the Rainbow, que é baseado no filme. Então assim, vai ter ainda muito conteúdo das Aquas para ser lançado. A gente também teve esse ano o anúncio de um collab aí entre as Aquas e a Hatsune Miku, que lançaram uma música chamada Banzai Digital Trippers. E antes da gente seguir pro próximo grupo, eu preciso falar de algumas coisas, porque assim, eu acho que se você quer entender de Love Live, quer conhecer um pouco mais desse mundo, tem coisas específicas que você precisa saber que existem. Porque eu acho que sim. Como, por exemplo, a música Se Azaleia Kiss, da Dadan. Essa música foi também um 1º de abril, tá? Que foi lançado como uma brincadeira, mas os fãs acharam tão diferente que ela foi anunciada como uma música e ela realmente foi lançada. Enfim, eu vou deixar vocês verem. Sharon! Azaleia! Guilty Kiss! Teve também uma sequência de vídeos especiais aí que foram animados em estilos diferentes para cada uma das meninas. Todos eles são bem interessantes, bem fofinhos, tem uns até divertidos, mas o da Ruby foi bem específico. Eu também vou deixar vocês assistirem. Pois é. Depois dessa, eu acho que a gente pode partir pro próximo grupo. E agora, a linha temporal da Wiki acabou. Deus me ajude. Vamos lá. Teve uma votação pública no jogo do Sif, o primeiro jogo, que pedia para as pessoas escolherem quais cartas normais elas mais gostavam. E aí 3 meninas foram votadas pelo público, a Emma, a Shizuko e a Kanata. Pouco tempo depois elas foram reveladas ao lado de outras 6 silhuetas de personagens desconhecidas. 3 dessas personagens foram reveladas no Dengeki Online, que é um site da mesma empresa do que a Dengeki Magazine, aquela revista de Love Live que eu falei. Essas 3 novas personagens seriam a Kasumi, a Karin e a Setsuna. E as últimas 3 personagens foram reveladas no site do Famitsu App, que é um site japonês sobre games. Essas 3 personagens seriam a Ai, a Ayumu e a Hina. Essas novas personagens fariam parte de um projeto chamado Perfect Dream Project,
ou PDP, que foi como ele foi apelidado pelos fãs. Só que mais tarde, esse grupo de meninas seria conhecido pelas idols de Nijigasaki, ou Nijigaku. Essas 9 personagens seriam exclusivas do jogo Sifas, aquele novo jogo que foi anunciado que eu falei aqui há um tempo atrás. E elas apareceriam nesse jogo junto com as Muse e junto com as Aquas. E inclusive tem um vídeo juntando todas elas. O jogo contava a história de um grupo com 5 idols que se separaram por causa de diferenças criativas, mas que depois acabaram se juntando novamente, formando um grupo com 13 participantes, sendo 12 idols e o personagem que representaria a pessoa que está jogando. Só que o personagem que representa o player nesse jogo não seria uma idol. O personagem seria basicamente aí um manager, um diretor de todas as meninas. E apesar de que essas meninas eram exclusivas do Sifas e que não foi planejado nenhum anime, adivinha só? Depois da primeira apresentação do grupo de Nijigasaki, em 2019, foi anunciada a adaptação em anime de Love Live Nijigaku. Ele foi lançado em outubro de 2020 e até hoje ele é considerado um spin-off pelos fãs. E igual ao jogo, o anime contaria com 13 personagens, e agora a gente vai falar direitinho sobre cada uma. Yu Takaki é a primeira protagonista de um anime de Love Live que não é idol. Yu, no anime, seria uma representação do que o player é para o game do Sifas. Ela é uma menina que se apaixonou por idols e que deseja apoiar o grupo, mas não sente vontade de se apresentar, já que o seu sonho é virar uma pianista. Seu nome é uma mistura de alguns kanjis. Esse kanji é presente tanto no nome da Honoka quanto no nome da Chika. Esse kanji seria referente à escola de Nijigasaki, e esse kanji vem de Anata, que significa você. Yu também pode significar ajuda, então o nome dela é uma mistura de um monte de coisa que acaba soando como você em inglês. E apesar de que em japonês não é muito comum chamar a pessoa, de você diretamente, existem várias partes no anime em que as personagens chamam a Yu de Anata, que é o nome do player, e consequentemente é como se ela estivesse falando com a pessoa que está assistindo. A sua seiyuu se chama Hinaki Yano, e apesar dela não cantar em nenhuma música de Love Live, ela é uma idol na vida real e ela é vocalista de um grupo. Ela também participou de alguns shows, aparecendo como uma personagem e tocando piano. Ayumu Uehara. Ela é uma menina modesta e delicada que estava muito contente com a sua vida simples, até se encantar pelo mundo das idols escolares. Ela muitas das vezes acaba sendo a front girl do grupo, mas ela não é considerada a personagem principal. Ela é a melhor amiga da Yu. Sua seiyuu se chama Aguri Onishi, ou Agupon, e o seu primeiro solo se chama Yume no Ippo. Kasumi Nakasu. Ela sempre sonhou em se tornar uma school idol. Apesar dela ser a encarnação do caos, ela adora se vestir e agir de forma fofa. Ela também odeia ser chamada de Kasu-Kasu. A sua seiyuu se chama Mayu Sagara, ou Mayu-Chi, e o seu primeiro single se chama Diamond.
Sonoko Ozaka é uma menina delicada, educada e estudiosa. Ela é apaixonada por teatro, é fã de cinema e é a fanfiqueira do grupo. A sua seiyuu se chama Kaori Maeda, ou Kaorin, e o seu primeiro single é o Anata no Rizou no Hero Line. Emma Verde. Ela é estudante de intercâmbio da Suíça que foi para o Japão para realizar o sonho de se tornar uma school idol. Ela é bem amigável e tenta sempre cuidar das suas amigas. A sua seiyuu se chama Maria Sashide, ou Chunrun, e o seu primeiro single se chama Evergreen. Kanata Konoe. Ela é basicamente um Snorlax fofo. É basicamente isso. A sua seiyuu se chama Akarikito, ou Akarin, e a sua primeira canção de ninar se chama Nemureru Mori ni Ikitai na. Setsuna Yuki. Ela é muito amigável e muito carismática, mas por levar as idols muito a sério, ela acaba irritando um pouco as outras participantes do grupo. Ela também tem uma segunda identidade em que ela usa óculos e cabelos presos e assume o posto de presidente do conselho estudantil. Ela também é conhecida como Sua seiyuu se chama Tomori Kusunoki, ou Tomoriru, e o seu primeiro single se chama Chase. Ai Miyashita. Ela é muito sociável e adora conversar. Ela é uma Gyaru, que é o nome de um estilo japonês para meninas que gostam de usar roupas femininas chamativas com muitos acessórios. A sua seiyuu se chama Natsumi Murakami, ou Nachan, e o seu primeiro single é o Mecha Going. Karin Osaka, One-sama. Ela é modelo e se considera mais madura que todas as outras meninas. Ela também gosta de se portar de uma forma bem mais sexy, só que ela é muito delicada, cuidadosa e de vez em quando meio estabanada. A sua seiyuu se chama Miu Kubota, ou Miu-chan, e o seu primeiro single se chama Starlight. Hina Tenoji é a nerd do grupo, também conhecida como Minha Filha, por favor, ninguém faça maldade com a Hina é perfeita, é isso. Ela é extremamente tímida e não consegue mostrar suas emoções usando expressões faciais. Mas como ela é muito boa com tecnologia, ela trocou o caderno de desenho dela por um board digital automático que mostra emotes para representar o que ela está sentindo. O seu rosto verdadeiro só foi revelado um bom tempo depois que a personagem surgiu. Sua seiyuu se chama Chiemi Tanaka, ou Chiemi, e pra mim é uma das melhores seiyuus que tem, essa menina é maravilhosa. Seu primeiro single se chama Doki People Emotion. No jogo, 3 personagens aparecem inicialmente como rivais das meninas, tá? Só que no anime, esses papéis foram um pouco... não diminuídos, elas continuam sendo importantes, mas elas não são tão rivais assim. Só que, independente do jogo ou do anime, essas 3 meninas acabam se aproximando das meninas de Nijigaku e, pela primeira vez na história do projeto, entraram novas meninas no grupo na segunda temporada. E essas meninas novas são as seguintes:
Lanju Zon. Ela é extremamente talentosa e sonha em impactar o mundo como idol. Ela é introduzida como a principal rival das meninas no anime. Ela foi a primeira personagem de Love Live a cantar uma música em 3 e em 4 línguas diferentes: japonês, mandarim, cantonês e inglês. A sua seiyuu se chama Akina Homoto, ou Homin, e ela tem um canal de gameplay no YouTube se você quiser ver. Seu single se chama Queendom. The golden time Mia Taylor, também conhecida como Avril Lavigne. Ela é amiga da Lanju e vem de uma família de músicos conhecidos. Ela ama escrever música e é aluna transferida de Nova York, ou seja, é a primeira participante de Love Live a vir das Américas. A sua seiyuu se chama Shu Uchida e ela morou na Austrália praticamente por toda a sua vida. O seu primeiro single se chama I'm Still. Shoriko Mifune é uma menina calma e disciplinada que faz parte do conselho estudantil junto com a Setsuna. No game, ela odeia idols, mas no anime, ela secretamente sempre quis ser uma. Toda a sua relação com as idols envolve o seu passado com a sua irmã mais velha, Kaoruko Mifune. Sua seiyuu se chama Moeka Koizumi, ou Moepi, e o seu primeiro single se chama Ketsui no Hikari. E esse grupo seria algo completamente diferente das Muse ou das Aquars, já que o foco aqui não tá no grupo, e sim nas idols, já que elas se apresentariam de forma individual. Então esse grupo não tem um nome, porque cada uma atua sozinha, e até hoje elas ainda são conhecidas como as Nijigasaki ou as Nijigaku. Mas é claro que vão ter as subunidades, não é mesmo? Claro que vai ter. E as subunidades são as seguintes. Quartz é um grupo formado por Kasumi, Kanata, Emma e Hina. O nome é para representar um quartzo, que apesar de ser diferente, são todos da mesma origem. São diferentes, porém complementares. Essa subunidade foi a primeira a aparecer em qualquer anime de Love Live. Elas se apresentaram cantando Enjoy It, uma música nova junto com um novo PV. Diver Diva é um dueto formado por Karin e Ai. Tem toda uma temática bem mais adulta e bem mais eletrônica. Seus singles são Supernova e The Secret Night. Elas foram a segunda subunidade a aparecer no anime e se apresentaram com a música Eternal Light. Asuna é um grupo formado por Ayumu, Shizuku e Setsuna. O nome do grupo vem de uma mistura do nome das meninas e o grupo representa paixão e empenho e tem a temática de parque de diversão. Seus dois singles são Dreamland, Dream World e Maze Town.
foram a terceira subunidade a aparecer no anime e se apresentaram com a música Infinity Our Wings. Rebirth é um grupo formado por Shioriko, Mia e Landio. O nome representa as meninas redescobrindo o seu amor pela música e a sua mudança aí de lado, já que elas começaram como antagonistas. Elas não se apresentaram juntas no anime e só possuem um single chamado Monster Girls, que por enquanto, pra mim, é o melhor single de todas as subunidades. Os PVs em grupo mais conhecidos das meninas de Nijigasaki são Tokimeki Runners, que apareceu na segunda temporada do anime, a opening do anime Nijihiro Passion, a segunda opening do anime Colorful Dreams, Colorful Smiles, e Yumega Koko Kara Hajimaru Yo, que também apareceu no anime. A gente também não pode esquecer de Future Parade, a música que fechou a segunda temporada do anime de Nijigasaki. E muitas músicas das Nijigaku são divulgadas usando animações do game Sifas, tá? Que assim, apesar de ser uma qualidade boa, dá claramente pra você ver que é de um jogo, mas assim, pelo menos você consegue ver ali as meninas dançando e se apresentando. E tem duas músicas que ficaram mais conhecidas também com PVs do jogo, que foram Love You My Friends e LLL, Love the Life We Live. E se a gente for falar sobre todas as músicas de dupla e solo, a gente vai ficar com um vídeo aqui de 5 horas. Mas vamos falar das principais de cada menina, até porque algumas aparecem no anime. Pra Ayumu, a gente tem Dream With You, que apareceu no anime, Say Goodbye Namida e Break the System, que foi lançado junto com outras músicas das meninas, em que cada uma cantava um tema diferente do que costuma cantar. A Kasumi teve Popping Up no anime, Mutekyu Believer e To Be Yourself, também do CD temático. Shizuku Ozaka teve Solitude Rain no anime, Audrey e Eiyei-san do CD temático.
teve Vivid World no anime, Firebird e Turn It Up no CD temático. Miyashita teve Psycho Heart no anime, Tanoshi no Tensai e Diabolic Mulier no CD temático. Kanata teve Butterfly no anime, Martian Star e Silent Blaze do CD temático. A Setsuna teve Dive no anime, Like It, Love It e Yada do CD temático. A Emma teve La Bella Pátria no anime, Aion no Uta e Itsudate for You do CD temático. A Hina teve Tsunagaru Connect, Analog Heart e First Love Again do CD temático. A Lanju teve Eutopia no anime e Ye Minzu, e ela não gravou uma música para o CD temático. A Shioriko teve Emotion no anime, Aoi Canaria e Concentrate no CD temático.
a Mia Taylor teve Stars We Chase no anime e Toy Doll. E o anime do Nijigasaki também trouxe várias outras personagens que apareciam como cartas normais no jogo do Sif, o primeiro jogo, lembra? Vários desses personagens que vinham de outras escolas acabaram aparecendo no anime em um grande evento que as personagens fizeram de 4 dias de show de idols escolares e que eles juntavam várias escolas que foram parceiras nessa apresentação. A primeira escola que a gente vê é a escola da onde veio a Kanata. O grupo da Academia Shinonome é composto por Haruka Konoe, que é irmã da Kanata, e que se apresentou junto com ela enquanto as duas estavam usando a sua roupa de carta normal do jogo. Akasane, Mizuki, Yuri, Koko, Cristina, Sana e Rika. O grupo de idols da Academia Touhou é composto pela Himeno, Misaki, Shun, Fu, Ryo, Yuka, Fumi, Koyuki e Tsurugi. O grupo de idols da Academia IG Internacional é composta pela Rakshata, que a gente vê dançando junto com a Emma, já que essa era a academia da Emma quando ela estava no jogo. A Jennifer, Maria, Yukari, Isabela, Hanfa, Leo e Rebecca. E o grupo de idols da Academia Feminina Shion é composto por Sayuri, Sakura Kurobane, sim, elas são irmãs, Shiruko, Aika, Yuka, Hitomi, Mutsuki e Mikoto. Todas essas meninas também ganharam versões de cartas raras dentro do jogo, e para você conhecer um pouco mais da história delas, você precisa usar e upar todas as cartas até o máximo que você conseguir para desbloquear a história. E, gente, é muita coisa. Tenham piedade de mim, eu não vou trazer a história delas aqui, tá bom? Porque elas não são tão importantes assim. Você não precisa gravar o nome delas nem nada, pelo menos por enquanto. As Nijigaku também possuem mangá, também possuem os Yonkoma dublados no YouTube. Hey, Rina, 今日帰ったら一緒にゲームしない? ごめんね、ミヤちゃん. E também possuem outras histórias que foram lançadas, mas como é um anime muito recente, como elas acabaram assim de ser anunciadas, né, não tem nem 2 anos direito, é um pouco difícil de você achar as traduções aí, né? E de, assim, das Upwards pra frente, fica um pouco difícil de achar a tradução das coisas, porque 99% de tudo que sai, só sai em japonês. Então, assim, entenda que quanto mais recente, menos coisa a gente vai achar, infelizmente. O Nijigaku se apresentou pela primeira vez ao vivo em dezembro de 2019, e por enquanto a gente ainda não tem uma data da próxima apresentação. A segunda temporada do anime estreou em abril desse ano e a gente também não tem nenhuma atualização por enquanto se vai ter ou não uma terceira temporada. Eu espero muito que tenha. Uma coisa legal de comentar é que um tempinho atrás, no próprio YouTube do Love Live, foi lançado um vídeo em que algumas idols do Nijigaku falam sobre o Brasil. 英語だからミヤよね。私はスクールアイドルをブラジルから応援してるファンです。みんなの生配信をいつも楽しみにしています。でも時差があってみんなの配信はアーカイブで見てます。じゃあやろうよ。ブラジルの時間に合わせて配信すればいいだけでしょ? E agora que o meu cérebro já derreteu,
Vamos falar do próximo grupo de Love Live, porque agora eles não esperam nenhum acabar pra lançar o outro. Agora o negócio é assim, é rápido. Love Live Superstar foi anunciado em janeiro de 2020, mas por causa aí dos problemas, né, de pandemia e tudo mais, esse projeto acabou demorando um pouquinho para começar a produção e ele oficialmente só começou a ser feito mesmo em dezembro de 2020. Ele é o quarto projeto, mas é considerado o terceiro Love Live, já que Nijigasaki seria um spin-off, e o anime dele foi anunciado em janeiro de 2021. E seguindo a moda aí, né, de ser um pouquinho diferente das Muse e das Aquas, o Superstar também veio com uma proposta um pouquinho diferente. Esse grupo de meninas ia vir de uma escola que acabou de ser construída, ou seja, elas não têm para que lutar para a escola não fechar, já que a escola acabou de ser feita. E uma outra coisa diferente é que esse seria o primeiro grupo com 5 participantes, sendo todas elas do primeiro ano. E as meninas seriam as seguintes. Kanon Shibuya é a nossa protagonista. Ela é amiga de infância da Chisato Arashi e ela é uma menina apaixonada por música. Mas por causa de um trauma, ela não consegue cantar na frente dos outros. Ela se vê como uma menina muito comum, sem um grande sonho, e é por isso que ela decide se tornar uma idol. Ela também é descendente de espanhóis. A sua seiyuu se chama Date Sayuri ou Sayurin. Chisato Arashi é amiga de infância da Kanon. Ela ama dançar e esse foi o seu motivo para ir para a escola de Yuigaoka seguir o curso de dança. A sua seiyuu se chama Nako Misaki ou Nako Nako. Kukutan. Ela é o caos em forma de gente. Ela é apaixonada por school idols e esse foi o motivo pelo qual ela se mudou da China para o Japão, o país da sua mãe. A sua seiyuu se chama Liu e ela é uma cosplayer e cantora chinesa. Sumire Rihanna. Ela é o gremlin da equipe, basicamente. Ela sempre desejou ser famosa e fazer parte do show business, mas ela nunca teve muito sucesso. Ela acredita que se virar uma idol vai conseguir alcançar a fama que ela deseja. A sua seiyuu se chama Naomi Peitan ou Pei-chan. Ren Hazuki. Ela é filha da dona da escola e se sente responsável em passar uma boa impressão para todos os outros estudantes. Ela é uma menina muito educada e formal e ela estuda caligrafia, artes, inglês, natação, dança, patinação artística e sabe tocar piano. Ou seja, ela tem muito talento. Sua seiyuu se chama Nagisa Aoyama ou Nagi-chan. E esse novo grupo recebeu o nome de Liela, que é uma junção de duas palavras. A palavra lier, em francês, que significa conexão, né, no sentido de ligação emocional, e a palavra brilhante em espanhol, dando aí um significado, né, para a palavra de união brilhante. E assim como os outros animes, o Superstar também trouxe um grupo rival das meninas chamado Sunny Passion, ou como foi apelidado pelos fãs de Sunnypa. E o grupo é composto por duas meninas, Yuna Hijirizawa e Mao Hiragi. Elas foram o grupo que inspirou a Kuko a se mudar para o Japão e se tornar uma school idol. Elas, por enquanto, têm duas músicas, Hot Passion e Till Sunrise. E apesar da gente ver aí algumas cenas animadas no anime, elas também não têm PV, elas também ainda não se apresentaram. Então, assim, não tem nada anunciado, mas pode ser que mais pra frente a gente venha ver as seiyus aí brilhando no palco junto com as outras meninas. A segunda temporada de Love Live Superstar acabou de começar. Só saiu até agora um episódio, então esse é o momento certo pra você correr e assistir. 次は絶対結果を残すの。そしてこの学校のみんなと一緒に喜びたい。 Só que pra surpresa de todo mundo, agora na segunda temporada, novas meninas foram adicionadas ao grupo. リエラはユイガオカの期待の象徴。どうあれ、チャンネル登録よろしくですの。ったく、これじゃ中学と変わんね。自分に正直に。
Tudo bem que isso já aconteceu com as meninas do Nijigaku, mas as meninas do Nijigaku são idols solo, então agora no Liela é a primeira vez que um grupo de idols fechado vai receber novas personagens na segunda temporada. Isso agradou algumas pessoas, desagradou muito outras, porque a proposta do Liela era justamente ser diferente, né, tanto das Muse quanto das Aquas, mas agora acabou que elas têm 9 personagens, que nem tiveram as outras equipes, mas eu ainda tenho a esperança de que a gente vai ter mais 3 meninas adicionadas na próxima temporada, né, sem ser na segunda, mas vamos ver. A gente só pode julgar mesmo quando o anime sair. Enquanto isso, vamos falar dessas personagens novas. Lembrando que é só assim, é uma análise, né, uma base do que saiu das avaliações das meninas, das coisas que vazaram das revistas. A gente só consegue saber mesmo, né, das personalidades delas, de como que elas realmente são quando a gente vê o anime. Então, se você tá vendo esse vídeo aqui, depois que a segunda temporada de Superstar saiu e tem alguma coisa um pouco diferente, não me julgue, tá? É culpa do que saiu nas revistas. Mas vamos lá, vamos falar das novas meninas do Liela. Kinako Sakurakoji. Ela vem de Hokkaido e ela não se considera muito especial em nada, além de ser boa com animais. Ela achava que nunca iria brilhar em um palco como uma idol, mas depois de ver como as suas senpais estavam no palco, ela decidiu dar tudo de si. Sua seiyuu é a Suzuhara Nozomi. Mionome Mei. Alerta total de tsundere. A Mei sempre ouviu que era amedrontadora e que colocava medo nos outros, então ela não se acha fofa o suficiente para brilhar no palco como uma school idol. Ela esconde o seu amor por idols e, sendo mais específica ainda, o seu amor pelas Liela, já que ela diz que a sua aparência não combina com uma fã. A sua seiyuu é a Yabushima Akane. Wakana Shiki. É uma menina muito calada e solitária. Ela considera apenas a Mei como sua amiga. Ela gosta de passar seu tempo no clube de ciências ou na livraria para fugir de toda a movimentação da escola e conseguir estudar. Ela gosta do silêncio, mas se surpreendeu muito em como ela se sentiu cantando com todas as outras meninas. A sua seiyuu é a Ukuma Wakana e é a primeira seiyuu que tem o mesmo nome que a sua personagem. Natsumi Onitsuka, ou Oninatsu, é uma L-tuber muito popular que decidiu se relançar como uma school idol. Ela parece ser super energética e super simpática, e um dos seus sonhos parece ser se tornar rica. Ela gosta de ficar fazendo vídeo para os seus fãs e parece passar um ar aí de nova concorrente da Sumire. A sua seiyuu é a Emori Aya. E o primeiro PV das Liela foi anunciado junto aí com as seiyuus, que é o Hajimari wa Kimi no Sora. Eu amo essa música demais. O seu segundo PV foi a opening do anime Start to Dreams, seguido de Mirai wa Kaze no Yoni, a ending do anime. E no anime a gente também teve a inserção de novas músicas que acabaram se tornando novos PVs. Nós tivemos Mirai Oho Aleluia, Wish Song com a Rei no centro, Non-Fiction com a Sumire no meio e Starlight Prologue, também conhecida como Snow Halation 2.0, foi o PV que fechou a primeira temporada do anime. Na segunda temporada temos a nova opening chamada We Will, e no primeiro episódio já tivemos a inserção de um novo som chamado Welcome to Liela.
apesar de ter aí, né, as músicas em dupla e em trio, as Liela ainda não estão divididas em sub-equipes. Eu acho que a equipe já era muito pequena para ser subdividida, mas agora com a entrada de novas participantes é bem provável que isso aconteça e graças a Deus eu tô fazendo esse vídeo antes delas serem divididas em subunidades. E vamos falar um pouquinho sobre essas músicas de duplas e trios. A gente teve Tiny Stars, que foi uma música que apareceu no anime, que é cantada pela Kanon e pela Cuco. A Shisato, a Cuco e a Sumire cantaram Tokonatsu Sunshine também no anime. A Sumire, a Kanon e a Shisato cantam Stella. A Cuco e a Ren cantam Crescendo Yura. A Sumire, a Ren e a Cuco cantam Happy to Do Wa. E a Kanon e a Shisato cantam Kawaranai Subete. Também tivemos o CD Liela no Uta, com algumas meninas que dividiram o mesmo solo e até já cantaram juntas, como por exemplo a Cuco e a Ren, que cantam Anniversary. Kanon e Chisato cantam Memories. A Sumire e a Kanon cantam Message. A Cuco e a Shisato cantam Ringing. E a Sumire cantam Dears, e a gente tem até um pedacinho delas cantando juntas ao vivo. Então a gente vê aí todas as possíveis organizações para subunidades. E para falar só um pouquinho das músicas solo, nós temos Kanon cantando Aozora o Materu e Kokoro Kirarara. Shisato com Flyers High e Yuki no Kakera. Sumire com Heroines Runaway e Mitero.
com Mizuiro no Sunday e Already Steady Positive. E Ren com Binetsu no Waltz e Reverb. E de novo, é bem importante ressaltar que quanto mais pra cá, menos coisa a gente vai ter pra falar sobre elas, porque não tem muita coisa que saiu, não tem muito mangá traduzido, não tem muita novelzinha que foi traduzida pela internet, mas a Asliella tem muitas lives disponíveis. Se vocês quiserem ver, tá tudo no YouTube oficial do Love Live, é só entrar lá. Minasan, konnichiwa! 私たち結ヶ丘女子高等学校スクールアイドルミレナです。こちらです。あ、いや。おー、じゃーん。かわいい。かわいい。でした。出てるね。上手だよね。じゃんじゃん。はい。上手。はい。かわいい。かわいい。女の子。女の子です。すごいね。でしたね。なんて。こちらです。なんか難しいよ、こんなキャラクターみたいな。なんかこちらです。かわいい。なんかこちらちゃん。おしゃれおしゃれおしゃれ。A Asliella também postam alguns dos seus ensaios de dança no canal do Love Live. E claro, elas já se apresentaram ao vivo. Uma coisa super importante e super legal que eu preciso falar pra vocês é que em 2021 tivemos um super show chamado Countdown Love Live Live with a Smile, que juntou novamente as Aquars, as Nijigaku e as Asliella em uma super apresentação. E dessa apresentação nós tivemos o Live with a Smile, que é uma música que junta todas as meninas dos 3 grupos, faltam só as Muse pra ficar perfeito. E tinha a Chika, a Ayumu e a Kanon como as 3 meninas principais. Eu não sei se vocês se lembram que eu falei pra vocês que agora eles não esperam um projeto acabar pra anunciar o outro. Pois é. No dia 28 de fevereiro desse ano, o YouTube oficial postou um vídeo com essa imagem. Ela remete bastante às primeiras imagens das Muse e das Aquars, mas dessa vez a imagem está dentro da tela de um celular. O novo projeto, ainda sem nome, vai ser focado em School Idols virtuais, com ênfase em streaming. O vídeo fala sobre uma história contada junto com as School Idols ao longo de 365 dias. Essa ideia deles de juntar aí a School Idol com algo virtual é uma coisa que realmente parece bem presente aí na ideia deles, né? Esse ano a gente teve, por exemplo, o lançamento das Aquars com a Hatsune Miku, que é uma idol virtual. A gente também teve a Hina, que não mostrava o rosto dela de verdade. E agora a nova personagem do Liella, a Natsumi, que é uma youtuber. Então, assim, essa ideia parece estar bem presente aí nas produções e é algo que eles realmente estão querendo investir. Então, no total, tivemos as Muse, as Aquars, as Nijigaku, as Liella e agora um futuro projeto sem nome ainda. E por onde você pode começar? Eu aconselho você a começar com as Muse, o anime mesmo. Você não precisa entrar de cabeça já em procurar música, em baixar CD. Pode assistir um anime, mas se você acha que o anime das Muse é um pouco antigo demais, se você quer algo mais novo, eu aconselho vocês a assistirem a primeira temporada do Liella ou a primeira temporada do Nijigasaki.
Por que eu não recomendo vocês a assistir as Aquas? Porque tudo que acontece nas Aquas é muito inspirado no que acontece das Muse. Então, assim, eu acho que as Muse e as Aquas, elas vêm num pacote único, que você tem que assistir uma pra assistir a outra. E as Nijigaku são algo bem separado e as Liela também. Então você pode começar tanto pelas Nijigaku quanto pelas Liela. E você não precisa ler nada do que eu falei, tá? Você não precisa ler mangá, você não precisa ler yonkoma, você pode pular direto no anime. Boa sorte, segura na mão de Deus e vai. Enfim, eu te desejo sorte, é só isso. Eu acompanho o Love Live praticamente desde o começo e conforme eu fui escrevendo esse roteiro, eu fui me surpreendendo demais com a quantidade de coisas, sabe, que Love Live lançou, com o que Love Live se tornou hoje em dia. Porque a gente vem de uma primeira música aí com um CG meio duvidoso, que vendeu 400 cópias, pra uma coisa que faz show ao vivo em cinema do mundo inteiro. Love Live agora é um fenômeno em vários países, sabe? A gente veio de um grupo pra 4 e agora 5. A gente começou com 9 meninas e agora são 40. São mais de 24 horas de música consecutiva, tá? E mais de 50 milhões de downloads em um dos games. Foram mais de 10 páginas no meu roteiro. E o pior de tudo é que eu acho que esse vídeo vai ficar, tipo, velho rapidinho, porque eles têm lançado tanta coisa, o povo de lá tá trabalhando tanto, que enfim, tá difícil conseguir acompanhar. Mas pode ficar tranquilo que se a gente tiver alguma atualização interessante, eu provavelmente vou falar ela aqui. Então fica de olho aqui no canal. Eu tenho um orgulho muito especial dessas meninas, eu gosto muito de ver aonde elas conseguiram chegar, eu gosto muito de ver o empenho delas e elas se apresentando, e elas felizes, e elas se emocionando. E apesar de que eu acho que nada nunca vai se comparar às lendárias Muse, né? Eu acho que hoje o grupo que eu mais tenho, assim, eu não vou dizer carinho, mas é o grupo que eu mais gosto, por favor, não me cancelem, eu acho que são as Nijigaku. Tem alguma coisa com as Nijigaku que eu acho que mexe mais comigo, eu acho que elas se expressam de uma forma muito única, já que elas são idols solo, e eu gosto muito disso. Mas os Liela não estão muito atrás não, tá? Mas me digam vocês, qual é o grupo preferido de vocês? Qual que, se você nunca assistiu, né, qual foi o que chamou mais atenção? Me diz se você vai dar uma chance pra Love Live agora que você conhece um pouquinho mais da série. E se eu falei alguma coisa errada nesse vídeo, me perdoa. Tem, tipo, 3 horas de gravação. Então, por favor, me perdoem. E, gente, muito obrigada por vocês terem assistido o vídeo até aqui. Eu não acredito que você tá aqui ainda. Sério, muito obrigada. Esse vídeo deu muito trabalho pra fazer. Então, por favor, deixa o seu like aqui se você achou o vídeo legal, se você curtiu. Deixa aqui nos comentários também qual próximo anime você quer ver guia. Eu tenho algumas ideias, mas eu não vou dar spoiler ainda. E aqui embaixo na descrição também tá o meu outro canal, tá o meu Discord, tá o meu Twitter. Se você quiser, tá tudo aqui. E é isso. Muito obrigado mais uma vez. Eu espero ver vocês aqui no próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau. Acabou, caralho! Deus nos ajude. Que nada seja anunciado antes da gente acabar de editar esse vídeo.